Olá, meus irmãos, eu sou Eneida Dantas, tarefeira da UMEP, e hoje eu trago para vocês a leitura de uma página do livro Vida Feliz, trazido por Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco. Então vamos a ela. Nunca percas a esperança. Haja o que houver, permanece confiando. Se tudo estiver contra e o insucesso te ameaçar com desespero, ainda aí espera a divina ajuda. Somente nos acontece o que será de melhor para nós. A lei de Deus é de amor, e o amor tudo pode, tudo faz. Quando pensares que o socorro não te chegará em tempo, se continuares esperando, descobrirás alegre que ele te alcançou minutos antes do desastre. Quem se desespera já perdeu parte da luta que irá travar, avançando prejudicado. E assim, meus irmãos, levando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai amoroso, e a Jesus, nosso irmão maior, vamos orar, agradecendo pela oportunidade da vida, agradecendo por tudo que temos, por tudo que somos, agradecendo pela oportunidade que tivemos nessa encarnação de conhecermos essa doutrina maravilhosa, a doutrina dos Espíritos, que tanto consolo nos traz, tantos ensinamentos e tantas oportunidades de crescimento nessa encarnação. E aproveitamos esses momentos de vibração, esses momentos de oração, para pedirmos pela nossa irmã Bernadette, pela nossa querida irmã Bernadette, que fará uso da palavra, que trará para nós o fruto do seu estudo, da sua pesquisa e da sua dedicação. E assim, Jesus, mais uma vez te agradecemos e te pedimos para que fique conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa palestra para todos e muita paz. Abraço no coração de cada um de vocês. É muito bom estar aqui com vocês, mais uma vez juntos, para conversarmos um pouco mais sobre a doutrina espírita. Eu aproveito para pedir, nesse primeiro momento, que vocês ajudem a divulgar esse trabalho das palestras virtuais da UMEP. Basta que vocês compartilhem, que vocês avisem, que vocês divulguem. Essas palestras elas estão no canal do YouTube, buscando por UMEP Petrópolis, tá bom? E é muito bom também a gente poder ter essa tecnologia a nos ajudar. No momento em que a maioria, se não a totalidade, mas a maioria das instituições religiosas estão fechadas, a UMEP também respeitando as orientações oficiais, a tecnologia permite que, no caso da UMEP, nós tenhamos grupos de estudo virtuais, tenhamos o atendimento fraterno e também as nossas palestras. Então, nesse momento especial, eu não vou dizer difícil, vou dizer especial, que a humanidade está passando, nós temos acesso às palestras, e isso é muito bom, vocês não acham? O nosso tema, como já foi dito, é do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, e que diz o seguinte: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Cabe a nós falarmos sobre os itens 5 a 9, que contemplam o óbolo da viúva, convidar os pobres e os estropiados, dando sem esperar retribuição, e também caridade moral e caridade material. Antes de nós começarmos o trabalho,
eu vou ler uma página do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e comentada com o Espírito Emmanuel. É a mensagem 98, Couraça da Caridade. Sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade. Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Paulo foi infinitamente sábio quando aconselhou a couraça da caridade aos trabalhadores da luz. Em favor do êxito desejável na missão de amor a que nos propomos, em companhia do Cristo, antes de tudo é indispensável preservar o coração. Se não agasalharmos a fonte do sentimento nas vibrações do ardente amor, servidos por uma compreensão elevada nos círculos da experiência santificante em que nos debatemos na arena terrestre, é muito difícil vencer na tarefa que o Senhor nos confia. A irritação permanente diante da ignorância adia as vantagens do ensino benéfico. A indignação excessiva perante a fraqueza extermina os germes frágeis da virtude. A ira frequente no campo da luta pode multiplicar-nos os inimigos sem qualquer proveito para a obra que nos devotamos. A severidade demasiada à frente de pessoas ainda estranhas aos benefícios da disciplina faz-se acompanhar de efeitos contraproducentes por escassez de educação no meio em que se manifesta. Compreendendo assim que o cristão se acha num verdadeiro estado de luta em que, por vezes, somos defrontados por sugestões da irritação intemperante, da indignação inoportuna, da ira injustificada ou da severidade destrutiva, o apóstolo dos gentios receitou-nos a couraça da caridade, por sentinela defensiva dos órgãos centrais de expressão da vida. É indispensável armar o coração de infinito entendimento fraterno para atender ao ministério em que nos empenhamos. A convicção e o entusiasmo da fé bastam para começar honradamente, mas para continuar o serviço e terminá-lo com êxito, ninguém poderá prescindir da caridade, paciente, benigna e invencível. O que vem a ser caridade? É a pergunta que nos fazemos com frequência. A palavra caridade vem do latim caritas, que resume um sentimento de afeto, de generosidade. Essa palavra, por sua vez, vem do grego charis, ou charis, que quer dizer caro, o que tem valor. Desde pequenos, nós ouvimos, nós somos orientados, nos dizem que devemos ser caridosos, que devemos auxiliar o próximo, que devemos praticar, somos estimulados a praticar a caridade. Não é isso? Desde pequenos, a gente ouve isso na escolinha, com os amiguinhos, em casa, nós somos orientados assim. O que Jesus disse sobre a caridade? Jesus, no capítulo 13 do Evangelho, no item 5, relata que Jesus estava sentado no templo e observando todos aqueles que vinham trazer as oferendas. E observava, chegava um, chegava outro, uns colocavam muitas moedas,
outros um pouco menos, mas ele observando. E, de repente, vem uma senhora viúva, pobre. Jesus a conhecia, com certeza. E ela coloca como oferenda 2 pequenas moedas de valor muito pequeno, muito ínfimo, como se fossem poucos centavos hoje em dia. Talvez uma moedinha de 1 centavo, que a gente hoje em dia nem usa mais, nem vê circular. Jesus observa e diz aos discípulos: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas. Por isso que todos os outros deram o que lhes abunda, ao passo que ela deu o que lhe faz falta, deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Esse episódio está relatado no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Marcos. Então, nesse momento, a gente observa o tratamento que Jesus começa a dar à questão da caridade. Muitas pessoas alegam que não têm condições de ajudar, porque falta a elas recursos próprios para isso. Então, eu não posso ajudar, eu não tenho condições de ajudar. Jesus, com este comentário, ele já vai mostrar o valor real da caridade, que não é a quantidade, não é o quanto doamos, mas sim a qualidade daquilo que estamos doando ao próximo. Não é a quantidade, é a qualidade. Aí nós já começamos a refletir, somos levados a refletir de maneira um pouco diferente. Continuando com os ensinamentos dos Espíritos, vamos ver, aqui no Evangelho foi um ensinamento de Jesus. O que a espiritualidade, durante a codificação, respondendo a Kardec sobre a caridade, disse? Eu selecionei 3 perguntas. Esse texto foi do Evangelho. Eu selecionei 3 perguntas do Livro dos Espíritos. A primeira delas, a pergunta 886. Vejam que pergunta objetiva. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Resposta dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. E Kardec, então, vai fazer um comentário, que eu vou ler um trecho apenas. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais, nossos superiores. Isso, a pergunta 886, o comentário é bem mais longo. Seguindo, nós vamos para a pergunta 888A, que tem uma ligação direta com esse comentário de Kardec. Dar-se-á reproveis a esmola? É a pergunta de Kardec. A resposta dos Espíritos foi não.
O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira como habitualmente é dada. O homem de bem compreende a caridade de acordo com Jesus. Vai ao encontro do sofredor sem esperar que este lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira por que este é praticado. E o comentário também, a resposta continua. É porque, dado ao nosso tempo, não dá para ler tudo. Mas depois eu passo para vocês os itens todos e vocês sugiro que pesquisem mais. Aí nós vamos para a pergunta 893, que está também no Livro dos Espíritos, no capítulo 12, que trata da perfeição moral. A 893, a pergunta é a seguinte: qual a mais meritória de todas as virtudes? Resposta dos Espíritos: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam um progresso na senda do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória virtude é a que assenta na mais desinteressada caridade. Que caridade foi essa? A caridade da viúva pobre. Ela não pensou na sua dificuldade, ela pensou no bem do próximo. É a caridade desinteressada. Porque a doutrina também nos alerta sobre a caridade que tem o objetivo de aparecer. Então, pratica-se a caridade para sermos vistos. Voltando a 888, diz assim: lembrai-vos, na resposta 888A, lembrai-vos também de que aos olhos de Deus a ostentação tira o mérito da caridade. Tem a ver com a 893. É a caridade gratuita. E a caridade pela caridade. É a caridade em que nós sacrificamos os nossos interesses pelo do outro. O assunto caridade é tratado também no livro Obras Póstumas. Na primeira parte, este aqui, na primeira parte, em que há um capítulo chamado Egoísmo e Orgulho. No quarto parágrafo desse capítulo, Kardec diz o seguinte: não podem os homens serem felizes se não viverem em paz, isto é, se não os animar um sentimento de benevolência, de indulgência e de condescendência recíproca. Numa palavra, enquanto procurarem esmagar-se uns aos outros. A caridade e a fraternidade resumem todas as condições e todos os deveres sociais. A caridade é uma virtude, dita pelos espíritos como a mais meritória, que precisamos desenvolver em nós, sem ostentação, sem interesse próprio, sem vontade de mostrar o que estamos fazendo. Que a nossa mão esquerda dê e a nossa mão direita não saiba.
esse é o sentido do capítulo. Se nós observarmos também no Evangelho, no capítulo 11, em que vai dizer o seguinte, o capítulo 11, o item 11, vai dizer que o egoísmo é a chaga da humanidade que tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral da Terra, nosso, ele impede, ele obsta. O egoísmo é, pois, alvo para o qual todos os verdadeiros crentes, seguidores da doutrina espírita, que ele está se referindo, no caso aqui, ou a qualquer pessoa, devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer aos outros. Cada um empregue todos os esforços para combater o egoísmo em si mesmo, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, filho do orgulho, é o causador de todas as misérias no mundo terreno. É a negação da caridade. E, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Tirando o egoísmo, desenvolvendo a caridade, seremos felizes. Certo? Seremos felizes. Precisamos, depois disso tudo, precisamos ter recursos materiais, ter apenas, vamos dizer assim, recursos materiais para praticar a caridade? O que vocês acham? É claro que não, não é? Nós praticamos a caridade quando somos benevolentes, quando somos pacientes, quando somos calmos, quando somos desinteressados em nos mostrarmos importantes, quando auxiliamos aos outros de forma anônima, discreta, quando oramos pelos que sofrem, quando perdoamos. Sim, quando perdoamos verdadeiramente aqueles que nos magoam ou que nos ofendem. Quando escutamos alguém que se encontra triste, desesperançado, nós sentamos perto daquela pessoa e escutamos. Muitas das vezes não precisamos dizer nada, só pelo fato de escutarmos, estamos praticando a caridade, ajudando-a, ela sai dali mais calma e vai resolver seus problemas por ela mesma. Ou podemos até dar um apoio, uma sugestão. Quando encontramos alguém na rua que nos pede uma informação e nós damos essa informação de boa vontade, mesmo que não saibamos o que nos está sendo perguntado. Mas viramos e dizemos assim, olha, me desculpe, eu não posso ajudar a você. Eu não sei onde fica essa rua, esse estabelecimento, mas talvez se você perguntar ali no jornaleiro ou uma outra pessoa,
nós estamos praticando a caridade, ao invés de simplesmente não sei. Ah, não sei não. E seguirmos em frente. Nós praticamos a caridade quando respeitamos os animais, respeitamos a natureza, respeitamos os diferentes. Os diferentes de nós. Como assim? Diferentes pontos de vista, diferentes diferenças sociais, políticas, diferenças religiosas. Nós estamos praticando a caridade. O que mais podemos dizer sobre a prática da caridade? Quando deixamos de lado a indiferença, o deboche, a crítica destrutiva, a ironia, o sarcasmo, a inveja, o ódio, o orgulho. Algum desses itens significa ou mostrou a necessidade da doação material de alguma coisa? Não. É a caridade moral. Muitas vezes praticamos a caridade material para nos livrarmos do problema. Eu vou dar logo uma esmola, porque aí não fica me pedindo. Isso não é caridade. Nós olhamos o outro como um outro e não como um próximo, como um irmão. A prática da caridade é um exercício. Segundo os espíritos, é a virtude mais meritória, porque precisamos vencer a nós mesmos, vencer esses itens, esses nossos defeitos que arrastamos ao longo de várias encarnações, para desenvolvermos aquele da benevolência, da indulgência e do perdão. Procurem o Livro dos Espíritos, o Evangelho, obras póstumas. Há uma gama imensa de literatura falando sobre a caridade. E é uma pergunta que devemos fazer a nós mesmos. Por que os espíritos se preocuparam tanto em trazer a questão da caridade para nós em diversos pontos, em diversas obras, em diversas formas? Porque nós ainda não sabemos ser caridosos. Então, esse ensinamento é algo que precisamos colocar dentro de nós. A busca por nos tornarmos melhores. Antes da nossa prece final, eu trouxe um texto que todos vocês conhecem, tenho certeza, como um exemplo lindo de prática dessa caridade que devemos buscar cultivar em nós mesmos.
é a oração de Francisco de Assis. Ela vai servir de preparação para a nossa prece final. A oração de Francisco de Assis diz o seguinte: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que o Mestre Jesus nos ampare, que as suas bênçãos recaiam sobre todos os pontos deste planeta, deste orbe, do qual ele é responsável. Todos os pontos onde haja a tristeza, o desespero, o ódio, a mágoa, que sejam todos encarnados e desencarnados, envolvidos nas bênçãos de Jesus, e que nós, Mestre, possamos nos esforçarmos cada vez mais por atingirmos, que não seja nessa encarnação, mas atingirmos um pouco mais da busca pela caridade, que possamos caminhar lutando para nos melhorarmos, lutando para nos reformarmos, lutando para nos tornarmos servos fiéis e dignos da tarefa que tu deste a cada um de nós. Obrigada, Senhor, por esses momentos de paz. Assim seja.